Fala pessoal, tudo bem? Só dando sequência, né? Estava comentando, né, nas aulas anteriores. Nós estamos no módulo 4 agora falando sobre a questão do vocabulário. Eu vou compartilhar com vocês novamente uma tela e dar sequência também naquilo que a gente colocava sobre a questão de algumas palavras, né? Algumas palavras diferentes dentro desse tema. Então, vou compartilhar com vocês aqui. A gente já pega e dá sequência. Lembrando que esse material que a gente está compartilhando vai estar ali junto dentro do material de apoio. Dentro do material de apoio você pode estar tanto imprimindo ele, como também ali já fazendo, né, a questão dos exercícios de memorização. Então, dentro ali também eu coloquei a questão dos cartões. Os cartões são a palavra, no caso, de um lado, e do outro lado, a tradução. E daí nisso você consegue desenvolver. A primeira palavra desse vocabulário é David. David, o rei David, né? Filho de Jessé. E ali está o nome dele, que geralmente acontece no hebraico de formas diferentes. Diferentes assim, no sentido de sempre ter um prefixo, né? Ou um sufixo, alencando ele na sua questão do reinado, né? Melech, Davi. Daí acaba, nos Salmos, por exemplo, acaba sendo Melech, ponto, tem um traço, e daí David na sequência. Então, dentro dos Salmos ali, no título cabeçário, ou então a primeira epígrafe, né? Na nossa tradução já tem ali a questão do título, mas sem ter o título, tem ali no primeiro versículo a questão, a indicação daquele autor. Daí tá Salmoi, né? Salmoi no grego, né? Que é os Salmos, mas Megilat, ou então Melech, no caso o rei, Davi, Salmoi, louvor, né? Então, geralmente é assim no primeiro versículo. In, que no caso é a preposição se, então, atzar, sair, ir adiante, e ruk, que seria eis. Essas são palavras que geralmente aparecem juntas ali nos Salmos. Esse é o primeiro quadro. Primeiro quadro, mas também já finalizando, né? O último quadro que a gente falou. E o próximo quadro aqui, dando sequência, algumas palavras. Chup, que é voltar. In, que é com. Lakar, que é tomar. Yadar, que é conhecer, saber, pertencer. Yain, que é olho. E Salar, que é subir. Na palavra conhecer ali, geralmente acontece em vários contextos ali, né? E Abraão conheceu a Sara. Quando fala de conhecer, é na conotação de encontro, né? De encontro sexual também, ou de casamento. Então, ali, dentro da teologia do Antigo Testamento, as palavras são mais rústicas, no sentido de uma palavra significar várias coisas. No conhecer, que nós acabamos traduzindo rapidamente, não é de conhecer uma pessoa que conheceu a outra. Não é somente isso. O conhecer é literalmente ter um encontro amoroso. Então, várias vezes aparece nos textos ali, principalmente, né, os mais exponenciais, digamos assim, Abraão, Isaac e Jacó, que daí tem uma vida mais corrida nesse intuito, e no meio desse caminho ele conhece algumas pessoas. Quando conota-se entre um homem e uma mulher, esse conhecer é justamente também ter relações sexuais nesse contexto da antiguidade, nesse contexto do Antigo Testamento. Então isso é importante. Por quê? Porque daí você vai verificar ali que em alguns textos alguém olha rapidamente, passa rapidamente e identifica como se fosse apenas um conhecimento. Não, é um conhecimento, sim, mas também no conhecimento de ter esse encontro, né, essa conotação. Então, isso tanto, entre aspas, na questão masculina, mas como na questão também feminina, né? Então, ali, quando cita lá, Agar conheceu o seu sogro, por exemplo, né? Não, já tinha ali, né? Não Agar, né? Eu citei Agar por alto, mas assim, tem várias situações ali que acaba ocorrendo, né? Citando a história narrativa da mulher. Daí quando fala que ela conheceu fulano de tal, né? A Ruth, Noemi, Ruth conheceu Boaz.
Então, o conhecer Boaz também depende do contexto, mas pode ser esse indicativo para com essa vertente também. Então, o rito todo nosso do casamento é um rito mais cristão. Lá na antiguidade não tinha todo esse rito. Por exemplo, Isaac e Rebeca. É buscar a Rebeca lá na localidade de Horeb, sendo esposa de Isaac, ela volta, e na hora que ela volta, logo já conhece Isaac. Não é conhecer apenas de se apresentar, é conhecer de tomá-la, no caso, em casamento. Com isso, eu já vou fechar aqui para a gente concretizar. Só uma explicação rápida. Estamos na aula 4 agora, falando de algumas palavras, explicando um pouquinho do contexto de teologia envolvido nessas palavras também. Então não é somente uma palavra, é uma palavra e toda uma vertente de interpretação que está naquele tempo, naquele horário, naquele momento sendo alocado e que às vezes ou frequentemente o contexto da palavra lá atrás é muito diferente do contexto que nós aplicamos ou que nós temos memória aqui nos dias de hoje. Eu sou o Daniel Vicente, nós estamos no 4 Encontro.